Agora vamos falar sobre o conteúdo da apostila História de Goiás, né, na disciplina de História, né? A professora vai estar explicando, nós estaremos dando continuidade aqui com a unidade 5, onde fala da sociedade goiana no século XIX. Nós iremos falar da parte da alimentação e comércio, tá? Então, prestem bastante atenção. Hoje, por exemplo, quando nós vamos nos alimentar, quando nós vamos comer, nós temos variedades de muitas coisas. Desde quando nós acordamos, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Então, nós temos muitas opções, às vezes no café, às vezes no almoço, às vezes não, sempre, né? Quase sempre, né? Para que nós ali possamos escolher o que comer, né? Temos ali sempre uma variedade. Eu quero isso, não quero, né? Não quero feijão hoje, não quero verdura, né? Até a sobremesa, por exemplo. Então, no século XVIII e XIX, por volta do século XVIII e XIX, as pessoas não tinham tantas opções, né? Elas não tinham variedades alimentares a escolher, certo? Vocês podem visualizar uma tabela na apostila de vocês, onde faz essas apresentações, né? Então, as pessoas elas não tinham tantas opções na alimentação. Não tinha como estar escolhendo, né, o que comer. Era aquilo que tinha, e eu vou falar sobre isso aqui logo mais à frente. E até os produtos que tinham para serem comercializados não eram de tantas opções assim. Então, as pessoas consumiam carne, mandioca, milho, por exemplo. Então, eles não tinham o hábito de comer assim verduras, frutas, não tinham. A mandioca, milho, carne, muita carne, bastante carne. E então, isso demonstra os nossos hábitos alimentares, eles vão se modificando, né? Até por conta da comercialização dos alimentos. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa história, tá? A mesma coisa também acontece com o valor dos produtos. Alguns produtos eles sobem o valor, outros abaixam em determinadas épocas, certo? Interessante isso, né? Você já prestou atenção? E é desse jeito. Os nossos hábitos alimentares mudam, os valores dos produtos eles vão mudando, né? Então, existem tabelas na sua apostila que elas vão te apresentar tudo isso. E falando disso, nós sabemos assim que os colonizadores, até mesmo os indígenas, eles aprenderam a certos hábitos alimentares conosco e eles também nos deram, trouxeram para nós, deixaram também hábitos alimentares, hábitos na nossa alimentação. Então, olha bem, ao se adaptarem às novas condições, os colonizadores aprenderam com os indígenas que já habitavam aqui a consumir alimentos do cerrado, por exemplo. Por isso, nos séculos aqui 18 e 19 que a professora está falando, essas refeições eram basicamente milho, farinha e feijão. E o prato principal era feijão com farinha, tá? Não era o nosso tradicional arroz com feijão. Era feijão com farinha. Os colonizadores também, por sua vez, contribuíram para a nossa mesa, para a nossa alimentação. Foram eles que trouxeram o arroz, o sal, a carne de gado e a carne de porco. Então, da mistura desses alimentos indígenas e com esses outros trazidos pelos colonizadores, surgiu a maioria dos pratos típicos de Goiás, alguns muito, muito famosos. Então, veja bem,
Vale a pena lembrar que desses pratos que a professora falou, que são deliciosos e também famosos, alguns viraram verdadeiros patrimônios culturais, que são esses muito famosos que a professora acabou de falar. Então, nós podemos até fazer uma pesquisa desses pratos, né, que foram misturas de culturas e que viraram patrimônios culturais, né, em sabores, né, em questão dessa mistura dos alimentos, em questão do paladar, né, do gosto, tudo. Então, viraram pratos famosos, verdadeiros patrimônios culturais. Então, vamos lembrar também que muitos pratos foram criados dessas misturas, da criação desses pratos. Então, foi uma mistura, foram misturas culturais. Não simplesmente, só o prato goiano, a maioria dos pratos famosos são misturas culturais. Na segunda metade, por volta da segunda metade do século XX, é que o pão francês, o macarrão, por exemplo, e a pizza foram se incorporando à questão alimentar aqui do goiano, né? No caso, eles foram incorporando esses pratos à nossa cultura alimentar. Então, eles foram, posso dizer que eles se incorporaram ao cardápio, né, dos goianos. Mas de todos os brasileiros também, não só dos goianos, mas de todos os brasileiros, demonstrando que os hábitos alimentares se misturam e se modificam também ao longo da nossa história, tá? Então, porém, nós podemos dizer aqui, mais ou menos, lembrar, vou mudar a minha fala, lembrar que mais ou menos nessa época, que os rendimentos do ouro, por exemplo, quando os rendimentos do ouro diminuíram, nós temos que perceber, que a professora também já falou bastante, que a população aqui diminuiu bastante, aqui no estado de Goiás. Então, o pessoal, por conta das minas, da diminuição da mineração, procuraram outros lugares para a sua sobrevivência, né, financeira e tudo mais. E voltou a crescer, então, com a criação de gado, com a agricultura, né, a pecuária e a agricultura. Então, aí o Brasil começou a ter maior rendimento, né, financeiro, começou a render mais com a criação, com a agricultura e na criação de gado, tá? Que aí tinha como manter, esse pessoal tinha como se manter e sobreviver, tá? As falhas da mineração, a diminuição da mineração, houve um declínio de população no estado de Goiás e voltou a se reerguer com a agricultura e a criação de gado. E aqui nós terminamos mais essa explicação. Na próxima aula, nós iremos falar de mais uma parte da unidade 5, da Sociedade Goiana no século XIX, onde iremos terminar a unidade 5 falando sobre a religiosidade. Tá bom? Então, terminamos aqui essa explicação.